Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Criptográfico, aqui quem fala é o Tainan. Hoje, sábado, dia 15 de abril de 2023, eu vou estar fazendo aí uma análise do mercado, comentando sobre algumas coisas importantes que aconteceram que podem impactar o mercado de criptomoedas nos próximos dias e também vou compartilhar uma operação de trade que eu devo iniciar em breve aqui no mercado de criptomoedas, beleza? Mas antes, se você ainda não é inscrito aqui no canal Criptográfico, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações, deixa o like para dar aquela força. E se você ainda não tem conta na corretora Prime XBT, pessoal, que é uma das corretoras que eu venho utilizando, crie conta lá, tá? A corretora Prime XBT tem um recurso de copy trade. Você pode ver o desempenho de outros traders e copiar de forma automatizada as operações deles dentro da corretora, tá? Então você pode escolher qual moeda você vai deixar em margem e seguir as operações dos traders que estão operando lá e ganhar ou perder também, caso eles tenham prejuízo, com as operações deles, tá? E galera, então vamos falar aí da situação do mercado que hoje está parado, né? Como eu comentei ontem, eu não gravei vídeo na sexta-feira porque não estava vendo muita coisa ali, tá? E podia deixar para hoje, eu estava um pouco ocupado ontem. Mas enfim, Bitcoin, o que está fazendo nos últimos dias? Tá na região dos 30 mil dólares, está com dificuldade de passar. Quando a gente olha aqui o gráfico de curto prazo, né? Começando de costume pelo gráfico mais curto aqui, o que a gente vê? Triângulo ascendente rompido para cima, alvo ali na região dos 33 mil dólares para o Bitcoin, tá? Tudo indica que o Bitcoin deve buscar a região ali dos 33 mil dólares, que seria aí o alvo desse triângulo quando a gente projeta para cima, tá? Só, galera, que aí tem um probleminha, que além desse alvo desse triângulo ascendente, a gente tem nessa região uma resistência extremamente forte, que é a região dos 30 mil dólares, tá? Região, pessoal, não é um ponto específico. Na minha visão, essa região dos 30 mil dólares é uma área aqui no gráfico que compreende entre 33 e 27 mil dólares, tá? Essa parte aqui é difícil de passar. A gente vê que nas vezes em que o Bitcoin bateu nessa região dos 30 mil, ela foi suporte no passado, suporte muito forte e importante em momentos decisivos, tá? Se ela foi suporte, se ela impedia que o Bitcoin caísse, agora ela virou uma resistência, tá? Se ela virou uma resistência, ela tende a dificultar que ele suba. Então, na minha visão, apostar em alta aqui, mesmo que o gráfico de curto prazo esteja dizendo que o Bitcoin vai subir, não faz muito sentido, tá? E a gente tem que lembrar que na análise gráfica existe uma hierarquia. Os tempos gráficos maiores, eles tendem a ser mais assertivos e mais seguros de operar do que os tempos gráficos menores de curto prazo, que sofrem muito com ruído, com manipulação e vários tipos de questões de curto prazo. Tá? O gráfico de longo prazo, ele segue aí com uma resistência enorme para o Bitcoin nessa região. Por isso, inclusive, que eu, em breve, vou começar uma posição de trade no Bitcoin. Eu vou comentar aqui com vocês o que eu vou fazer, tá? Mas, galera, outra coisa, tá? Aí vamos sair aí da questão gráfica, né? Porque a gente sabe que o mercado cripto ele não é uma ilha. A gente tem que analisar o que está acontecendo aí como um todo, né? A gente sabe que o mercado de criptomoedas, no geral, ele acompanha o que está acontecendo aí nos outros mercados mundiais, principalmente bolsas americanas. E ontem, galera, a gente teve um movimento aí nos mercados americanos meio estranho, né? O mercado americano vinha subindo nos últimos dias. Ontem a gente teve, no geral, no mercado, um movimento meio estranho em todos os ativos. O mercado americano começou a subir no dia, mas depois ele virou, tá? A gente teve a divulgação de alguns dados macroeconômicos que fizeram isso, né? Mas enfim, uma coisa que eu tô vendo, galera, quando a gente vai pro mercado americano, quando a gente vai pro ouro, por exemplo, galera, ouro subiu muito nos últimos meses aí. Desde novembro, na verdade, mas desde janeiro também, o ouro deu uma pernada de alta, ele foi para nível acima de 2.000, que foi o nível, galera, que ele alcançou lá em agosto de 2020, tá? Na época da Covid-19, tá? Olhem isso, o ouro tá no topo histórico, gente, a região de resistência. E o ouro ontem caiu quase 2%, galera, na sexta-feira. O que eu tô vendo aqui é o seguinte, parece que tá começando a ter um movimento de realização em ativos que subiram muito nos últimos dias. A gente tem que lembrar, galera, que o mercado, ele tá indo muito para um lado, tá? No mercado a gente tem que ter uma certa maldade, galera. Quando o mercado está indo muito para um lado só, né? Ele só sobe, só sobe, só sobe, só sobe. Isso quer dizer que em algum momento ele pode mudar, tá? Da mesma forma que no ano passado, aí no final do ano passado, ele só caía. Ano passado, 2020,
2022, o mercado de cripto só caía. Agora ele começou a ir para cima aí, né? Normal, o mercado ele não vai cair para sempre em linha reta. Ele faz, na tendência de alta, a gente tem topos e fundos mais baixos, né? E agora pode ser que o mercado esteja fazendo um topo, tá? E não é só criptomoedas, galera. É ouro, é vários ativos aí, ações que subiram nos últimos dias, tá? Quando a gente vai para a Apple, ali que é a ação que vem puxando aí o SP500, também fez um movimento ali igual que o resto do mercado fez, tá? Então, a gente está vendo aparentemente uma realização de lucro, galera. Quem ganhou dinheiro vai começar a colocar no bolso, tá? E a gente vê aqui também que os indicadores de sentimento, pelo menos o Fear and Greed Index, que é o que eu acompanho, ele está mostrando aí que o mercado está em ganância, tá? As pessoas estão começando a ficar confiantes, o que não é bom. E ontem, galera, também a gente teve a divulgação de alguns dados macroeconômicos, né, de vendas no varejo, núcleo de vendas do varejo e vendas do varejo, que veio bem pior do que o esperado, mostrando que a saúde do consumidor, não a saúde física, né, mas a saúde do consumo nos Estados Unidos está piorando, tal que levanta a tese de recessão. E aí, galera, a gente tem duas narrativas que, na minha visão, podem virar justificativa para o mercado começar a realizar lucro em breve, tá? A gente tem que lembrar que o mercado está subindo aí 3 meses seguidos e não é só o mercado de cripto, é tudo. A gente vê aqui DXY a 100 pontos, galera, com a taxa de juros a 5, tá? A gente vê aqui também, quando a gente vai para deixa eu ver aqui, quando a gente vai para SP500, NASA, que a gente vê que está tudo subindo. Tá? A gente vai para o real aqui no Brasil, o dólar aqui no Brasil está 4,90. Aí no Brasil, me desculpe. O dólar no Brasil está 4,90, tá, gente? Isso aqui, galera, é um movimento que mostra o mundo está buscando risco. Tá? O mundo está saindo de dólar e indo para ativo de risco nos últimos dias. Parece que agora a gente está começando a ter uma espécie de realização. A gente já viu ali os mercados que estão em uma região de resistência, tá? Eu não gosto muito de analisar o gráfico do SP500, mas quando a gente olha aqui, essa região aqui dos 4.200, 4.150 pontos, a gente vê claramente aqui, ó, uma região que ela já foi suporte, né, em vários momentos e resistência também, tá? Região difícil de passar. E agora o Bitcoin o SP500 está nessa região. Então a gente está vendo aí que aquele cenário que fez os mercados aí no mundo inteiro se valorizarem desde janeiro, inclusive o mercado de criptomoedas, ele pode estar mudando, tá? A narrativa do mercado, ela começou a ser abalada aí. O mercado, ele tem duas narrativas que ele pode seguir para entender que, para realizar, né? Usar como justificativa. Uma é de que a recessão está chegando e os ativos de risco, principalmente bolsas americanas, devem sofrer uma reprecificação por conta da baixa liquidez. E a outra é o que um membro do Fed falou ontem, num discurso, tá, pessoal? Esse sujeito aqui, ele é um dos importantes dirigentes do Fed, e ele falou que não há muito progresso na inflação. Taxas mais altas são necessárias. Ele falou também que, em relação ao sistema bancário, as quebras de bancos que a gente teve nos últimos dias, parece que as coisas estão estáveis. Então, ou seja, não vai ser por causa de quebra de banco que o Fed vai deixar de dar aumento de juros como o mercado estava esperando, tá? E que, na visão dele, as taxas de juros ainda vão ter que ficar altas por muito tempo. Isso aí abalou o mercado. Quando ele falou, o mercado já começou a mudar, né? O mercado estava felizinho nos últimos dias. Alta infinita, mas aí ele foi lá e falou, se eu não me engano, foi ali por volta das 11 horas da manhã, e o mercado já deu aquela pancada para baixo, né? Ele começou a cair na real aí de que não, a gente está só subindo, está só tendo valorização, e na prática a gente está vendo que a taxa de juros deve ficar alta aí por muito tempo, né? Isso contudo em região de resistência. Quando a gente vai lá para o mercado do SP500 subiu aí, o índice SP500 subiu aí, né, desde o início do ano de 2023, em região de resistência. Quando a gente vai para o ouro, tá? A gente vai para o gráfico do ouro aqui, a gente vê subindo aí também desde novembro, né? Olha onde que o ouro está nesse momento. Em região de resistência, tá? No topo histórico, diga-se de passagem, que é uma das resistências que costuma ser a mais difícil de romper. Ele já tentou romper em março de 2022, o ouro tentou passar aqui dessa região de resistência e não conseguiu, tá? Então, é uma aposta bem arriscada. Então, a gente está começando a ver uma mudança aí uma possível mudança. Tá tudo em região de resistência, tá tudo subindo há muito tempo.
pode ser que o mercado comece a mudar de narrativa agora. E tem duas narrativas, tá? De que os juros vão ficar altos porque a inflação está demorando a cair, ou de que a recessão está chegando. Depende de como que o mercado vai ver isso, tá, pessoal? O mercado ele é meio doido, às vezes ele muda de narrativa. Mas enfim, o que eu estou vendo é a situação está bem complicadinha, está bem perigosa para ativos de risco. Bitcoin já subiu demais, tudo subiu demais, está tudo em região de resistência. A gente está tendo aí vários fatores que podem fazer com que a inflação não caia tão rapidamente aí nos próximos meses. E, galera, eu acho que o mercado está numa aposta errada, tá? Ah, Tainan, você está errado? Não sei, tá? Mas, por exemplo, ontem mesmo, os juros de um ano lá dos Estados Unidos já subiu, né? O mercado, depois que aquele membro do Fed falou lá, o mercado já começou a falar, não, pelo jeito eles não vão cortar esse ano, não. E já está começando a ficar perto da realidade de novo, né? Mas fato é, galera, o mercado nos últimos tempos tem apostado que o Fed vai cortar os juros ainda em 2023, a partir de junho, julho. Gente, não faz sentido, tá? O mercado está mantendo essa aposta, mas em algum momento o mercado pode começar a cair na real, tá? Basta alguma narrativa, basta alguma coisa e as pessoas começam a realizar lucro, o mercado muda de direção, tá? A gente já está em uma região de resistência que é o tipo de região que costuma ser, vamos dizer assim, a melhor região para esse tipo de coisa, né? Todos os mercados subiram bastante, 3 meses seguidos sem parar e agora pararam numa região de resistência apostando que o Fed vai cortar o juros, só que o Fed já falou que não vai cortar, a inflação não está caindo tão rápido, a gente tem visto nos últimos dados. Então, eu vejo um cenário muito perigoso, isso olhando fundamentos, olhando gráficos, eu vejo a mesma coisa, tá tudo em região de resistência e por isso eu estou vou começar a montar uma posição de trade aqui no Bitcoin, tá? Eu vou deixar minha primeira ordem de entrada. Gente, não tô falando para ninguém fazer o mesmo, só estou compartilhando com vocês aí, tá? Mas enfim, vou deixar minha primeira ordem de entrada lá em 30.350 dólares, tá? Daqui a pouco eu vou abrir essa posição assim que eu terminar o vídeo. 30.350 dólares. Minha segunda ordem de entrada, galera, pro short, tá? Isso aqui é uma posição short, apostando na queda. Ela vai ficar lá em 33 mil dólares, tá? Por que 33 mil dólares? É a região que é o alvo daquela bandeira, daquele triângulo ascendente que foi rompido, tá? Então, se o mercado tiver que ir, ele pode ir. A gente lembra que a resistência dos 30 dólares, ela não é exatamente nos 30 mil dólares. Ela compreende ali uma faixa que vai até a região dos 32, 33, tá? Então, a gente tem que dar a margem que o mercado precisa para poder se movimentar. Meu stop, galera, inicialmente ele vai ficar lá em 30.800 dólares, tá? Então, meu stop vai ficar um pouco acima ali da minha segunda entrada, porque se o mercado ele começar a ir acima ali dos 33, ele já vai estar passando ali da resistência, daquela região mais difícil, tá? Então, aí não compensa eu manter uma posição comprada, aí eu saio, fecho no prejuízo mesmo, mas é assim que funciona, tá, pessoal? É melhor assumir um prejuízo controlado do que um prejuízo que a gente não tem controle, tá? Meu alvo 1, galera, ele vai ficar aqui embaixo, na última região de resistência, quando a gente dá um zoom aqui no gráfico de uma hora, a gente consegue ver que nessa região aqui dos 23.900 dólares tem uma claríssima e inequívoca resistência, né? Suporte, na verdade, que é um ponto aí que o mercado ele pode parar de cair, tá? A gente vê aqui que o Bitcoin ele bateu várias vezes aqui perto dessa região e caiu, tá? Essa região estava impedindo o Bitcoin de subir durante o mês de março. E mesmo quando ele chegou aqui, a gente vê que o mercado ele ainda teve uma dificuldade, ele fez um pullback antes de passar aqui. Então a gente sabe que essa região aqui é a região que tem mais espaço para ele ir, e se ele bater aqui, ele pode encontrar um suporte que pode impedir ele de continuar caindo. Então vai ficar meu alvo 1 ali nessa região, batendo meu alvo 1 em 29.300 dólares. Meus outros alvos eles vão ficar lá, o outro vai ficar lá em 26.800 dólares, tá? Que vai ser aqui embaixo. E meu último fica lá em 24 mil dólares, tá? Então, 3 alvos. Primeiro, 29.300 dólares. Segundo, em 26.800 dólares, que é a região de suporte aqui, que foi suporte, resistência. E meu último em 24 mil dólares, tá? Essa é a minha posição short. E vou começar a montar agora mesmo, assim que eu finalizar esse vídeo, essa posição, pensando aí na possibilidade de um mercado que está em uma região de resistência, que já está subindo há muitos meses, que já está sobrecomprado, começar a mudar de posição, beleza?
Bem, pessoal, por esse vídeo de hoje é isso, tá? No mais, desejo a vocês aí um ótimo final de semana, um bom descanso e bons negócios. Até mais, tchau!